Você conhece a partida estrela-triângulo para motores elétricos trifásicos? Bom, é exatamente sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Na verdade, eu estou construindo esse vídeo aqui porque um dos primeiros vídeos que eu fiz para o nosso canal do YouTube, ele é um dos mais vistos também até hoje. Fala da partida estrela-triângulo, só que ficou bem longo o vídeo e também não tem a qualidade dos vídeos que nós temos hoje. Então eu resolvi atualizar esse nosso conteúdo para que você tenha um conteúdo mais atual e, obviamente, com as informações que você realmente precisa. Bom, antes de mais nada, se você não me conhece, meu nome é Everton Moraes, aqui do portal Sala da Elétrica. Eu já quero te convidar logo de início para você se inscrever aqui no nosso canal se você ainda não for inscrito. E outra, deixa um curtir aqui para que a gente possa saber o quanto esse vídeo pode te ajudar de verdade, tá bom? Então faz o seguinte. A ideia é que a gente falar efetivamente, eu vou te mostrar as características da partida estrela-triângulo para motores elétricos trifásicos, né? Óbvio que algumas coisas você já tem que ter em mente aí. Por exemplo, quando eu falo de partida estrela-triângulo, é importante que eu saiba o seguinte, deixa eu pegar uma caneta aqui rapidamente, ó. É importante que eu saiba o seguinte, que a partida estrela-triângulo se dá para motores elétricos trifásicos de indução trifásica, né? Os famosos MIT. Só que esse precisa ter 6 terminais na sua na caixa de ligação, ou seja, ó, eu preciso ter 6 terminais desse motor. Eu vou até desenhar aqui, só para a gente conversar daqui a pouco também sobre algumas características internas do motor, mas eu vou desenhar as 3 bobinas dele aqui, ó. O primeiro conjunto de bobinas, o segundo conjunto de bobinas e o terceiro conjunto de bobinas. Por que tem que ser um motor que tenha os 6 terminais? Porque a partida estrela-triângulo é uma partida que ela, bem como as demais partidas indiretas de motores elétricos trifásicos, ela vai fazer com que eu consiga reduzir a corrente partida no momento em que eu estou acionando o meu motor elétrico. Nós já sabemos que uma das características mais importantes para o motor elétrico é a corrente de partida. E a corrente de partida, ela se dá em função de um fator que nós podemos identificar na placa do motor lá. Pode chegar até, dependendo da idade do seu motor, até 8 vezes a corrente nominal. Ou seja, se o motor parte com 10 amperes, se o motor ele tem uma corrente nominal de 10 amperes, a corrente de partida pode chegar a ser 80 amperes. Se ele tem uma corrente de 100 amperes, pode chegar a 800 amperes. Então, é um detalhe bem importante que a gente tem que considerar. É por isso que a gente insere na partida, por exemplo, um soft starter, uma partida puxável compensadora ou uma partida estrela-triângulo. Bom, então por que o motor precisa, na verdade, ter 6 terminais? Porque quando tem os 6 terminais do motor, ele é para 2 níveis de tensão. Por exemplo, vamos colocar aqui o exemplo de um motor que é para 220/380 volts. Lembrando, não vou falar exatamente do motor em si aqui, mas 220 para ligação em triângulo e o 380 para ligação em estrela, tudo bem? O que nós fazemos, na verdade, e não é à toa que o nome da partida se chama-se partida estrela-triângulo, é iniciar o motor com a partida estrela e depois comutar para triângulo para que ele possa, então, ter esse amortecimento do valor da corrente no momento que ele vai iniciar a condução. Vamos fazer o seguinte, para que a gente consiga entender aqui, ó, deixa eu apresentar para vocês os componentes que nós vamos trabalhar aqui hoje, tá? As simbologias que eu estou utilizando aqui, ela está representando para a gente as seguintes situações aqui, ó. Nós temos inicialmente os 3 condutores, L1, L2, L3. Eu posso até fazer o seguinte aqui assim, ó, vou desenhar uns círculos, vamos dizer assim, com um traço. Isso aqui significa para a gente os bornes que saem lá com a alimentação para o nosso diagrama de potência. Lembrando, essa parte rosa com branco aqui, ó, é o diagrama de potência, tá bom? Então nós temos aqui um sistema trifásico. Aqui nós temos um disjuntor motor, então ele faz a produção tanto de curto-circuito quanto de sobrecarga, tá? Então eu tenho aqui o térmico e o magnético juntos aqui. Eu ainda tenho aqui o contator K1, o contator K2 e o contator K3, tá? E, obviamente, o motor elétrico trifásico de 6 terminais. Bom, aqui, algo muito importante que nós temos que atentar é essa ligação do K1, K2 e K3. E eu já explico o porquê e daqui a pouco a gente vai preencher o motor de acordo com os seus terminais corretos, tá bom? Por exemplo, o que é, na verdade, a partida estrela-triângulo? Estrela porque inicialmente o motor parte em estrela e aí depois de um dado tempo ele vai comutar para triângulo, tudo bem? Bom, então nós temos aqui o seguinte, o motor elétrico que vai ser acionado. Nós temos aqui o disjuntor motor que faz a parte de proteção.
de curto-circuito e sobrecarga, né? Aí nós temos aqui o contator K1, contator K2 e o K3. Quando eu ligo o contator K1 com o contator K3, o meu motor parte em estrela, porque aqui nesses terminais nós teríamos, né? Eu vou fazer o seguinte aqui, ó, eu vou aleatoriamente colocar uns valores aqui dos bornes do motor, depois eu vou explicar um pouco melhor o que eu quis dizer com esse aleatório. Vou colocar em verde aqui assim, ó, 4, 5 e 6, tudo bem? Nós sabemos também que a entrada aqui é 1, 2 e 3, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, quando eu curto-circuito. Deixa eu fazer em amarelo esse curto-circuito aqui, porque eu vou fazer dois desenhos aqui. Então tem aqui, ó. Quando eu alimento com L1, L2, L3, 4, 5 e 6, eu fechei meu motor em estrela, tudo bem? Então eu fecho meu motor em estrela com o K3, olha lá, o K3 fechando em estrela, 4, 5, 6, e eu vou alimentar o meu sistema, minha distribuição da potência aqui, ó, com o K1. Com esses terminais do K1 aqui, que vai alimentar os bornes 1, 2 e 3. Daqui a pouco eu escrevo aqui o número dos bornes do motor, e você já vai entender por quê. Então eu vou colocar aqui a alimentação no L1, no borne 1, 2 e 3 do motor, curto-circuito 4, 5 e 6, com o K3, e eu tenho então o nosso motor inicialmente partindo em estrela. Depois de um dado tempo, o que vai acontecer? Eu vou desligar o K3 e ligar o K2. Tá? Agora vem a parte mais importante dessa aula, talvez, para você, tá? Tanto é que, nas diversas vezes que eu atuei na indústria, principalmente quando trabalhei numa empresa chamada Ecovias, ou se não, na Toledo do Brasil, nesse local, nesses ambientes onde nós temos admissão de pessoal, existia a necessidade de fazer testes, correto? Um dos testes que é muito comum, e eu aplicava, eu passei por isso também, e você vai passar por isso no seu dia a dia, é a ligação correta desses terminais em um motor trifásico de 6 terminais acionado por estrela triângulo. Por que eu estou falando isso? Lembra que eu falei que esse motor ele é para dois níveis de tensão, 220 e 380? Ou poderia ser 380, 660, mas a maioria das vezes vai ser dessa forma aqui, ó. Nós teríamos aqui 1, 2 e 3, 4, 5, 6. Para ligar em triângulo, vamos recapitular aqui como é que eu faço para ligar em triângulo? Deixa eu, acho que eu vou pegar o rosa que ele destaca mais aqui, ó. Para ligar em triângulo, eu vou esquecer esse amarelinho aqui, ó, tá? Vou ligar o 2 com o 4, o 3 com o 5 e o 1 com o 6. Aí eu alimento aqui, ó, com L1, L2 e L3. Alimentei com L1, L2 e L3. Então, ó, 1 com 6, 2 com 4 e 3 com 5. Quando eu faço isso, o meu motor está, então, com fechamento em triângulo. E ele vai receber, por sua vez, uma alimentação aqui, ó, de 220 volts. Ele está apto a receber essa alimentação de 220 volts, tudo bem? Legal. Agora, olha só que interessante, ó. Muitas vezes cai no teste para você completar ali a ligação elétrica e tudo mais. E o que o cara quer que você faça? Sabemos que o K1 junto com o K2 é quem vai proporcionar o fechamento em triângulo. Olha só para você ter uma ideia. Eu tenho aqui, por exemplo, o borne 4. Eu acabei de falar para você que o borne 4 interliga com o 2. Não é isso? Então olha só o que acontece, ó. O borne 4, através desse contato de K2 aqui, ó, do contato de potência de K2, o borne 4 ele vai interligar com esse primeiro contato aqui. Obviamente, esse primeiro aqui, ó, ele não pode ser o 1, ele tem que ser o 2. Né? Ou seja, 2 com 4. Então, ó, o borne 4 interliga com o 2. Tudo bem? Nós ainda temos o seguinte, o borne 5 vai interligar com quem? O borne 5 interliga com 3. Então, o 5 vem aqui, sobe aqui e vem 3. E o borne 6, cadê o 6 do motor? Ó, ele vai interligar, obviamente, com o meu borne 1. Borne 1 com 6. A maioria das pessoas que erram em teste de admissão, seja o teste prático ou o teste teórico, é essas interconexões aqui do motor trifásico. O cara simplesmente vem aqui, desenha bonitinho, certinho, coloca 1, 2, 3, 4, 5, 6 e sai ligando. Quando ele vai ver, está errado o fechamento em triângulo em si. Tudo bem? Então, da parte de potência, você tem que ficar muito fera nesse conceito aqui. Agora, Everton, como que tudo isso acontece? Como que o K1 e o K3 entram em conjunto? Como que é que eu faço depois a comutação por K2, tirando fora o K3? Então, quem é responsável pela comutação lógica, pela parte lógica do acionamento, é o meu diagrama de comando. E aí, quem são os elementos do diagrama de comando aqui? Ó? Por exemplo, nós temos fusíveis, né? Tentei colocar o máximo de componentes diferentes aqui para que você pudesse interagir com vários
símbolos gráficos diferentes, tá bom? Então, fusíveis. Eu tenho aqui, ó, o contato do meu disjuntor motor. Eu tenho um botão de emergência, um botão de desliga aí, um botão de emergência. Um S1, que é um botão de liga. Na verdade, eu ia colocar um botão de liga e desliga aqui, só que aí eu ia ter que desenhar muito pequeno, talvez não ficaria legal na nossa aula, tá? Então, esse botão aqui, ó, um S1, poderia ter um em série com esse, chamado botão de desliga, seria o S2, por exemplo. Então, eu tenho aqui ainda a bobina do meu contator, o temporizador, e aqui a bobina de um outro contator, não? K1, K3, K1 e K2. Eu ainda tenho o contato normalmente fechado do meu temporizador. Bom, vamos entender um pouquinho como é que funciona isso? Ah, Everton, por que esse contato aqui é normalmente aberto? Observe o seguinte, quando você pega um disjuntor motor, ele é um dispositivo de seccionamento. Então, para fazer com que ele funcione, você tem que seccioná-lo. Quando eu secciono o disjuntor motor, ele aciona todos os seus contatos. Primeiro, ele aciona esses contatos aqui, ó. Vai fechar os contatos abertos da potência. E ele também vai fazer o quê? Ele vai fechar o contato aberto aqui, ó, do diagrama de comando. Então ele vai fechar esse contato aqui. Aí ele permite com que esse ponto conduza energia elétrica e esse ponto aqui também conduza energia elétrica, tudo bem? Legal. Eu ainda tenho então em série aqui, ó, minha botoeira de emergência, o botão S1, K2 fechado, o contato fechado do nosso temporizador e a bobina do K3. O que acontece? E a outra coisa que eu quero que fique bem claro para vocês. É claro, eu desenhei um diagrama aqui o mais simples possível e didático para que você consiga entender junto comigo aqui, tá bom? E para esse vídeo também não ficar tão longo. Então olha só, quando eu pressiono o botão S1, o primeiro elemento a ser acionado, quem é? O S1 permite a condução de corrente elétrica e aciona o K3. Ah, Everton, mas você vai acionar logo o K3, que é o curto-circuito? Primeiro de tudo, sim, porque acionando o K3, eu faço com que ele seja acionado no momento em que não existe nenhuma fase disponível nele, ou seja, não tem alimentação nele, e aí eu evito a geração de arco voltaico nos seus contatos e eu não sofro com um problema que é a redução da sua vida útil. Então, como é um curto-circuito, eu vou acabar agredindo muito o meu contator K3 caso tenha alimentação aqui. Então, o que eu faço? A primeira etapa de funcionamento é fechar esse e depois jogar a alimentação para o motor. Então, olha só, primeira coisa que eu faço, pressiono S1, aciona o contator 3. O que acontece quando aciona o contator 3? O contator 3, obviamente, quando ele é acionado, ele fecha o seu contato aberto aqui. Fechando esse contato aberto, ele, além de fechar esse contato aberto, ele ainda abre esse contato aqui, ó, evitando que o K2 seja acionado. Observe aqui, na potência, K2 e K3 não pode de maneira nenhuma funcionar simultaneamente, porque senão eu vou ter 3 fases chegando aqui no K2 e um curto-circuito. Eu ia ter um pipoco aqui, né? Eu ia acabar tendo um problema de curto-circuito, danificando meus condutores, contator e assim por diante, tá? Ou desarmando o nosso disjuntor, nosso sistema de partida de proteção. Então nós temos o seguinte, acionou o K3, ele, antes de mais nada, e essa é uma outra regra que eu quero que você guarde também agora, é muito importante, sempre em um dispositivo, primeiro o contato fechado abre, para depois o contato aberto fechar. Daqui a pouco eu vou te falar por que isso aí também. Vou te mostrar mais um exemplo disso aí aqui também no nosso diagrama. Então pressionei o botão, acionou o K3. O K3 veio aqui, ó, abriu, não deixa o K2 ser acionado. E ele fecha o contato que a gente chama de contato de selo, né? Fechou o contato de selo, está funcionando o K3. Nesse momento, quando fechou o contato de selo também, eu tenho aqui uma alimentação que, através dessa linha, alimenta o nosso contator número 1, K1. Acionou então o K3 primeiro e o K1. O K1 fecha esse contato. Vai passar a corrente até o K2? Não. Por quê? Porque o K3 está aberto nesse momento. Lembra que ele está acionado aqui. Então eu tenho aqui a alimentação de K3, a alimentação de K1 e como o K3 está alimentado, eu tenho também o temporizador alimentado. Esse tempo aqui vamos supor que seja um tempo de 5 segundos. O que começa a acontecer agora? Eu tenho o meu motor partindo em estrela. E quando parte o meu motor em estrela, lembra que o estrela seria para 380 volts? Uma conta rápida aqui só para você entender. Não vou entrar tanto em detalhe aqui da parte das máquinas elétricas em si. Mas quando eu tenho 220 volts, que é a nossa rede de alimentação aqui, ó, dá uma olhada na lousa aqui, ó, 220 volts, sendo inserido no sistema estrela, que o motor está assim, ó, fechado desse jeito aqui, ó.
sei se vai ficar tão claro aí pra vocês, não sei se ficou... Como é que tá aí, Rafael? Dá pra enxergar? Legal, bacana. Então, olha só, nós temos aqui as 3 bobinas. Quando eu vou inserir ali a tensão, deixa eu pegar a caneta branca aqui, eu vou pegar azul mesmo, ó. Quando eu vou inserir aqui os 220 volts, eu tenho uma tensão aqui, ó, chamada de tensão de fase, que é diferente da tensão de linha do meu sistema. E aí eu tenho a tensão de fase, que vai ser 220, que é a minha tensão de linha, que é a tensão da rede, 220, dividido por raiz de 3. Ou seja, na minha bobina, ao invés de 220 volts, que é o que ela deveria receber, ela recebe 220 dividido por raiz de 3, que na verdade dá 127, ó, 127 volts. Como eu tenho 127 volts e eu não mudei a estrutura interna da minha bobina, ao invés de ter a corrente nominal, eu vou ter corrente nominal dividido por raiz de 3 vezes também. Então nós vamos ter aqui 1/3, raiz de 3 vezes não, perdão, 1/3, tá dividido por 3. Então eu tenho a minha corrente nominal, na corrente partida, perdão, sendo 1/3 da minha corrente nominal, da minha corrente partida nominal. Ou seja, se eu tivesse, sei lá, 100 amperes no momento da minha partida, partindo direto no motor, eu teria somente 33 amperes utilizando o sistema de partida estrela-triângulo. Tudo bem? Só para tentar ficar mais claro possível aqui. É por isso que eu faço o sistema de estrela inicialmente. Enquanto eu estou falando isso aqui, ó, meu temporizador está contando o tempo, né? Então fica aqui, 5, 4, 3, 2, 1. O que acontece na hora que chega na temporização do meu temporizador D1? Os contatos do temporizador serão comutados. E o único contato do temporizador que nós temos aqui, ó, é o D1. Fechado. Então, quando eu venho aqui e falo para o temporizador D1 limitar em 5 segundos, ele aciona, depois de 5 segundos ele vai abrir esse contato. Quando ele abre esse contato, vamos analisar o que acontece aqui, ó. Ele vai tirar o K3 fora da jogada. Tirando o K3 fora da jogada, vai abrir esse contato de novo. Estava fechado, que é o selo. Só que quando eu abro esse contato, desliga o K1? Não, por quê? Porque o K1 está aqui, ó, selando nesse ponto. Desse jeito, o que vai acontecer? Eu vou ter então, olha só que interessante. Esse contato abriu aqui porque eu estou com o temporizador alimentado, né? Abriu esse contato, desligou o K3, só que desligando o K3 aqui, o outro contato de K3 que estava aberto vai fechar. Quando fecha o contato de K3, o que é que acontece? Eu tenho aqui, ó, esse contato de K1 está aberto porque era o contato dessa bobina aqui. Vai fechar esse contato e vai acionar o K2. O K1 já está ligado, agora aciona o K2. Olha na prática aqui na parte de potência como é que ficou, ó. O K3, ele foi desacionado e o K2 acionou, fazendo com que eu tenha agora um fechamento entre o K1 e o K2. E o K1 e o K2, na verdade, é quem vai permitir essa ligação em triângulo que nós vimos anteriormente, que é 1 com 6, 2 com 4, 3 com 5. Tudo bem? Então nós temos aqui o diagrama de comando na prática. Vou tentar colocar aqui uma animação com o diagrama simulando no CAD-E-Simo. Dá uma olhada aí, ó. Bom, você conseguiu entender aí o conceito da partida estrela-triângulo, qual que é as principais particularidades? Então, nunca se esqueça, ó, primeiro, ligação correta da parte de potência do motor elétrico. Segundo, primeiro liga-se o K3 para conseguir aqui, ó, otimizar a vida útil dos nossos componentes. Terceiro, aqui nesse diagrama, por que eu coloquei o ponto da alimentação do temporizador aqui em cima e não em paralelo com a bobina, como a gente costuma ver? Eu utilizei um temporizador normal, não coloquei aquele que é específico para estrela-triângulo, né? Então o que acontece aqui? Nem sempre você vai utilizar o contator de estrela-triângulo para a partida efetivamente. Então eu usei um contator normal, um temporizador normal aqui de 5 segundos. A hora que esse contato abre, se eu tivesse colocado em paralelo com a bobina direto, né? O que aconteceria aqui, ó? Ele desligaria a alimentação da bobina, talvez não funcionasse nossa sequência lógica de funcionamento aqui. Então eu coloco ele acima do contato dele, porque aí a hora que ele desligar a bobina de K3, ele permanece ligado, fazendo com que o meu sistema venha aqui, ó, e ligue o K2. Aí só depois que o K2 ligar, que o K2 vai abrir o contato aqui e desligar o meu sistema daqui para baixo, tudo bem? Bom,
Basicamente era esse conceito que eu queria passar para vocês na aula de hoje, tá ok? Vamos fazer o seguinte então, se você gostou dessa nossa aula de hoje, eu vou te convidar para curtir o nosso vídeo de hoje, deixe seu comentário sobre qual aula você precisa e se inscreva no nosso canal. Eu sei que a aula não ficou tão curta, mas é uma aula que realmente é importante e eu tirei essa aula de um dos nossos treinamentos aí, o curso Máquinas e Comandos Elétricos. Estou deixando também o link na descrição para você entender um pouquinho mais sobre esse nosso treinamento, caso você queira, obviamente, mas eu tenho certeza que ele vai transformar aí a sua carreira. Muito obrigado e até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.